Capítulo 12. She's lost control. Confusion in her eyes that say it all, she's lost control. And she's crying the nearest to pace her by, she's lost control. And she gave away the secrets of her past and say, I've lost control again. And a voice that told her when and where to act. She said, I've lost control again. As ruas cambaleavam enquanto os meus passos tentavam se equilibrar. Tudo tremia, mas nada saía do lugar. O que estava embaçado de repente era nítido. Ela começara a perder o controle. Eu começara a perder o controle. Andando em uma selva, era chegada a hora de parar de andar olhando para os pés e olhar para o mundo à volta. Estava tudo fora de controle. Eu era o cervo caminhando a caminho dos leões. Andava por humanos que eram predadores de humanos. Passava por pessoas que moravam nas ruas, enquanto outras pessoas fingiam que elas não eram pessoas. Enquanto elas dormiam em suas camas de papelão, mijadas, cagadas, sujas, com restos de cobertores. Seus lençóis eram a poeira da rua e eles, a olhos nus, eram adereços que faziam parte do chão. Faziam companhia às solas de sapatos alheias, que passaram diariamente por eles sem sequer notar ou se importar com as suas existências, enquanto a gente caminhava pela cidade e via uma porção de prédios habitáveis abandonados. Não existia o interesse de fazer com que aqueles seres passassem a existir. Era preciso pessoas como eles para que nos lembrássemos que não somos escravos, nós perdemos o controle. Os carros rodavam pelas pessoas, por entre as pessoas. Eles ocupavam os lugares das pessoas. Suas rodas roubavam os nossos passos. Eles andavam por ruas pavimentadas pelas pessoas e por pessoas, soltando fumaça, fazendo barulho, queimando pneus. Tudo isso era parte do seu ritual para deixar claro de quem era a preferência. Em cima do salto, a menina também perdia o controle. Sem a preferência, ela tinha que saber o papel que lhe foi imposto. Salário menor, a rotina de assalariada e dona de casa, a imposição de ser mãe e de perder o seu espaço por ser mãe, carregar como uma verdadeira identidade a sua beleza. Para ser identificada como mulher, era preciso estar com a beleza em dia. Era preciso não ter controle para, desde pequena, driblar o estereótipo de garota capricho, com aquelas risadinhas e o desprezo pelo próximo, o anseio de ser popular para fingir socialmente que era mulher, tornando um fake do que era popular e vazio. Ser mulher era perder o controle para não aceitar o assédio, nas ruas, nos vagões, nos ônibus, em seus locais de trabalho e até em casa. Por outro lado, assediar faz parte da autoafirmação masculina de homens que tentam se convencer de que são homens para se afastarem da vontade de serem possuídos por outros homens. E não assoviar, não tentar passar a mão ou não falar ao pé do ouvido algo que compare a mulher a um objeto era motivo para duvidarem de você. Não condenar as mulheres por serem livres para usar calças jeans, mini-saias, vestidos que acentuam suas curvas ou os decotes que chamam a atenção para os seus seios era mais um motivo para as tais suspeitas. Ser homem é carregar o fardo de ser opressor para não ser oprimido por outros homens. A urina era substituída pela estupidez e quanto mais estúpido, mais qualidade tem para ser um homem com H maiúsculo. É preciso ter a voz grossa, mãos calejadas, mas não muito calejadas para não parecer peão de obra. Ter atitudes impensadas, até porque pensar não é uma boa forma para atrair as garotas capricho. Cuidar para não ter trejeitos femininos e um discurso alinhado aos dos outros homens. Andar pelas ruas com um olhar debochado e coçando o saco e depois cheirando o resultado. São essas pessoas que sobraram para eu aprender a conviver na primeira parte do século XXI, em uma sociedade que cambaleava pelas ruas e perdia o controle. Ficava de joelhos para o mito de Messias, com pessoas que andavam de um lado para o outro, ignorando o problema do próximo e o fedor das ruas, ignorando os ratos pelos cantos, a fumaça tomando conta do céu, o barulho dos carros sendo a trilha sonora do seu dia a dia. Querendo o fim da corrupção sendo corruptas, querendo um Estado menor, sem se dar conta que o Estado é grande para elas, porque para outros ele é quase inexistente.
Acabou a tolerância. Ela tinha perdido definitivamente o controle. Sair às ruas aumentava mais a impressão de que as pessoas são ruins. A tradição havia tomado as ruas. O que antes era ignorado, agora era odiado. A sociedade descontrolada fechava os olhos para suas feridas, seguindo cegamente o seu caminho, o caminho do ódio, da xenofobia, do horror aos pobres. Eram cobertores e roupas queimadas, eram pessoas caídas no chão, era mais uma tentativa para si mesmo, querendo se convencer que não era escravo, pobre e sul-americano. Era a tradição de querer ser o que não é e o que não deveria ser. Ao mesmo tempo, eu estava cansado de não poder ser quem eu realmente sou. Não existiam motivos para eu não aparentar ser nas ruas quem eu realmente sou e o que eu realmente penso. O meu corpo era o espelho da minha alma, da consciência, e cada passo, cada gesto com as mãos, braços ou qualquer outra parte do meu corpo era apenas mais uma letra que eu digitava sem o medo de ser autobiográfico, sem o medo de ser censurado. Pelas ruas, canaletas, saindo das sombras e fazendo sombra ao sol, a porta do armário abria-se. O ódio passou a ser o alimento do medo e o fascismo mostrava sua face. Ele estava vestido de terno, gravata, camisa social, camisa polo, camiseta, calça jeans, bermuda, moletom e até vestidos. O fascismo não tinha gênero, credo ou classe social. Ele era o solo de guitarra nas ondas do rádio. Ele estava na voz do radialista, nas palavras impressas nos jornais, nos barulhos de pneus nas ruas. Eles andavam lado a lado conosco, com as suas caras debochadas, com a certeza de que carregavam a verdade embaixo do braço. A cada passo se escutava palavras de ódios aos pobres, ofensas aos negros, misturadas com as crenças religiosas que condenavam os gays pelo que eles eram, e o preconceito que julgava mulheres, nordestinos e sul-americanos. Era preciso ter paredes e construir muralhas para sair intacto contra as palavras que vinham de uma metralhadora. Uma metralhadora de merda estava sendo mirada para a cara da sociedade. Um homem boçal, religioso, condutor de ovelhas, que oferecia aos seus fiéis curas, trazia cura para doenças incuráveis. As palavras eram músicas aos ouvidos de quem as escutavam, apresentando soluções fáceis para feridas profundas, intercalando discursos de ódio com doses de desequilíbrio. Seus desequilíbrios conduziam uma massa aos seus desatinos. Seus ensinamentos se proliferaram pelos 4 cantos e o caos substituía finalmente a democracia e tudo o que falava era verdade. Tudo o que ele espalhava tornara-se verdade. Era tudo verdade, menos a própria verdade. Aquele personagem mal escrito de um livro estava se tornando realidade e personificava o ódio ao próximo e o medo de não ter o que temer. Era o medo de ver a ficção se apossar da realidade e tudo ser possível. Tornar-se fato, tornar-se justo. Com o amor em extinção, dar as caras na rua era um ato de coragem. Por isso, cada passo era calculado e andar de vermelho estava fora de cogitação, principalmente para quem queria ter mais chances de sobreviver nesse manicômio social. Existiam lugares onde não podíamos andar sozinhos e outros que não poderíamos estar juntos. Resistir era a teimosia do tolo e a teimosia do tolo é a poesia da vida. O duro era ser poeta colorido em um mundo sem cores. Mas ainda existia a beleza. A beleza resistia ao cinza. A beleza resistia à vida. Era aquela planta crescendo entre os azulejos e o concreto da cidade, que crescia na quina da laje de um prédio qualquer. Poderia ser uma praga, poderia ser uma cor, mas era apenas a natureza de não ser natural. Aquele ponto verde na laje, caindo em direção à rua, caía em íris negras, com olhos contornados a lápis, parecendo encontrar naquele ponto que ninguém que passava por ali encontrava. Ela encontrava a vida, enquanto eu redescobri a minha ao me deparar com ela. O passado e o presente se cruzavam, a realidade e a lembrança. Era chegado o ponto em que vários eus se encontravam no labirinto da vida, que parecia realmente acordar para ela quando brilhava em seus olhos o sol refletido no espelho de cabelo que pertencia à dona daqueles olhos que um dia já foram os meus satélites. Aqueles olhos, cabelo, boca, seios,
pele e pelo, tudo aquilo que um dia eu quis que fosse meu, estava diante de mim. O tempo e o espaço tinham se perdido de mim. O mundo parecia ter parado de girar. As pessoas pareciam ter parado de andar. As árvores e os edifícios ganhavam cores, enquanto, em câmera lenta, ela está a virar-se para mim. É você? Enquanto eu engolia as palavras, sem saber o que dizer e o que fazer, ela cortava a estrada que estava entre mim e o que eu sentia, e com um olhar penetrante ela me provocou. Decifra-me ou te devora. E depois passou a sorrir. Selene estava parada em minha frente, como uma esfinge, pedindo novamente para ser decifrada, querendo que eu finalmente a decifrasse. Era a chance para decifrar o que eu não consegui, o que eu tentei por 4 anos. O tempo a conservou dentro de mim. Eu pude sentir nos últimos 4 anos a sensação de ser alvo de seu olhar. Ouvir sua voz novamente, lembrar da sua face, olhar para o seu corpo e sentir seus seios em meu peito. Mas o tempo, temperado pela rotina, deveres, sexos e outras drogas, desconstruiu sua fisionomia em minha memória. Olhar para ela foi ver que faltava peças naquele quebra-cabeça. O cabelo já não era mais o mesmo, antes grandes, agora estavam à altura do ombro, repicados, a roupa tinha mudado. A calça colorida e a camiseta com o rosto do Bowie deram lugar para um vestido marrom escuro e sem estampas e um all-star clássico, com cano curto e sem meia, sem brincos. Ao mesmo tempo, o tempo parecia ter parado para que eu olhasse para Selene. Mesmo a mudando, ainda era a mesma para mim. Aquelas íris negras continuavam sendo 2 buracos negros que me puxavam para dentro dela, que me chamavam para revisitá-la. Aquelas íris que, mesmo após 4 anos, não tinham perdido a sua malícia e o desejo de me ter. Enquanto elas me miravam, era como se o mundo se abrisse com o abrir de suas pernas. A minha imaginação havia tomado conta de mim, e nela, o mundo entre suas pernas me chamavam, puxavam, queriam, e sem o perceber, ela me chamava para a realidade. Vai ficar parado e mudo aí? Questionou a então sorridente Selene e completou dizendo: Vem aqui, eu não vou te devorar. E me envolvendo entre o seu braço esquerdo, como me envolvera naquela calçada, e usando a mão direita para indicar a planta, que mais parecia com uma praga crescendo entre os azulejos e o concreto da parte de cima de um pequeno prédio, disse: Tá vendo como a vida ainda resiste em meio a tanta morte? Aquelas palavras, emolduradas pelo álcool, encheram os seus olhos de lágrimas. Era como se ela tivesse sido obrigada pelo mundo a viver prisioneira, como se o seu corpo fosse uma espécie de uma prisão de ossos, carne e sangue. Em um instante, a vida voltava a ganhar forma. Aqueles minutos já eram o suficiente para mudar o restante do meu dia, sem dramas, sem gramas. Eu não precisava mais das línguas dos anjos nem das dos homens. A língua de Selene me bastava e novamente estávamos juntos a desfilar pelo palco do caos, de mãos dadas. O nosso escudo contra as milhões de vozes e o mal olhado era a descrença. A nossa descrença era o cuspe que dávamos na cara do mundo. Era a resposta para as pessoas que batem em sua porta no domingo para falar de Jeová. Para as ciganas que entram em seu caminho para ler a sua mão. Aos anúncios de tarô que prometiam mundos e fundos, trazendo seu amor em 3 dias. Fazendo amarração para os espíritos masoquistas que não cansavam de apanhar da vida e voltam para serem ignorados em morte. Era a resposta ao padre reacionário falando merda ao vivo, ou ao pastor gritando, porque Deus é surdo. Era a nossa resposta a todo tipo de crença, seja ela oriental, xamânica ou satânica. Era a nossa resposta aos esquemas de pirâmides, sites de fofoca, radialistas conservadores, aos telejornais, manchetes nos jornais, pessoas pedindo a intervenção militar, ao Congresso, Senado, Planalto. Eram os nossos passos e o nosso desdém calando aquelas vozes enquanto caminhávamos em nossa eterna porta giratória. Diferente daquelas íris invasoras de momentos atrás, seu olhar mudara. O buraco de um cano de revólver havia se transformado em escudos, que mesmo impenetráveis refletiam a angústia de quem sentia todo o peso do mundo em suas costas. Eram dias difíceis.
principalmente para quem não escolhera os caminhos mais fáceis. Ela era mais uma entre tantas jovens sãs que não apenas nasceram mulheres, mas que escolheram ser mulheres em um mundo que era mais fácil rotular do que compreender. Selene encontrara em mim naquele momento muito mais do que eu encontrei nela naquela manhã, muito mais do que ela encontrou em mim naquele sábado, muito mais do que tínhamos encontrado em nosso encontro. Ela parecia que já tinha explorado, já tinha descoberto tudo o que podia descobrir ou que aguentara. E cansada de descobrir, ela escolhera ficar com o melhor que ela encontrou em sua vida. O fluxo de pessoas nos arrastou como uma maré que nos leva para o mar. Quando vimos, estávamos em um vagão indo para alguma estação. Descendo na parada mais próxima, saímos pela porta, saímos da estação, tentamos sair de uma realidade sem nos dar conta de que estávamos nos deparando com uma outra face da realidade. Do lado de fora da estação, trombamos com dezenas de pessoas que já foram pessoas e deixaram de ser pessoas pela desumanidade das pessoas, vomitados pela engrenagem invisível para quem as servia. A roupa deles era apenas um jornal velho e amassado das calçadas. O seu corpo era o papelão molhado e debaixo do viaduto. Seus dedos eram o isqueiro, suas mãos eram as latas de cachimbo e as suas bocas era o crack que eles queimavam. Sentados em um banco no parque, em frente à estação, Selene e eu ficamos mudos e deixamos que o nosso corpo falasse por nós. As pessoas que passavam fingiam não nos ver, ou simplesmente não nos viam. Enquanto o sol começava a se pôr, ela falava: "O céu está ficando rosa", dando delicadeza ao jeito que Selene dizia aquelas palavras, dando delicadeza àquele momento raro. Enquanto o sol deixava o céu rosado, as paredes das construções começavam a ser cobertas pelo betume do final da tarde, esperando o véu da noite que caíra sobre nós, com alguns postes com luzes acobreadas, outros que brilhavam como pepitas de ouro e prata. Eu olhava para o jardim de girassóis atrás de Selene e nele enxergava apenas um girassol morto, enquanto num grupo de um sarau que acontecia perto de nós, um rapaz com um violão cantava: "O meu pensamento tem a cor do seu vestido", ou um girassol que tem a cor do seu cabelo. De repente, um calafrio subiu da espinha para a nuca. Selene estava em meus braços sem notar o meu mal-estar. E o que antes era uma lembrança distante, um quebra-cabeça quase sem peças, agora estava quase montado e ao meu alcance. E isso transgredia a urgência das questões que nunca saíram da minha cabeça. O que aconteceu naquela noite? Onde você estava quando eu acordei? Por que me deixou sozinho na calçada? Que ficavam para trás a ponto de eu deixar escapar num suspiro. O que seria da vida se não sonhar? De imediato, Selene me respondeu com um misto de frieza e descrença. Seria apenas viver. O que seria viver para você? A questiono de forma criativa e ela responde: é ser como um mágico que só tem a mágica em seu nome e nada mais. A magia está nos olhos de quem vê e não nos de quem faz. Para viver é preciso estar a um passo à frente de quem apenas sobrevive. E agarrou a minha mão mais uma vez, dessa vez mais forte, com mais vontade, se levantando e me levantando. Selene era movida pela vontade. Avançava sem demonstrar ao certo como ela realmente estava. Ela não era mais a mesma de 4 anos atrás. Daí para frente não dava mais para ver ao certo nada. Era um misto de vontade e inércia, como se estivesse desafiando o destino e mostrando a ele o que ontem é apenas uma foto de moldura e que o futuro é especulação barata de cigana lendo a mão por R$10. Só existia o hoje para ela. O seu agora era eu. Selene me conduzia como nunca havia me conduzido. Me conduzia pelas ruas, pelas calçadas, desviando de quem atravessasse o nosso caminho. Pelas escadas do feio e sujo condomínio em que ela morava naquela cidade suja. Com lodos verdes crescendo nos cantos dos degraus de um concreto, com a poeira agrupando a sola do tênis de quem pisava ali. Ela abria a porta cinza com os números 0 e 9 nela. Ela abria a porta de um quarto de kitnet pequeno, um pouco maior que uma cela, que depois vinha notar que a sua porta ficava no sentido da rua,
que tinha apenas uma janela frontal e outra no banheiro. Apesar de ser todo branco, o local era escuro, com os cantos próximos ao banheiro embolorados, um fogão branco e sujo, uma mesa com 4 lugares com pedras de granito, uma geladeira dos anos 1980, marrom, um guarda-roupa e um colchão. O colchão onde Selene continuou a me conduzir, tirando a minha roupa, colocando o dedo em minha boca e pedindo para que eu não falasse nada. As palavras podem tirar o encanto do agora, dizia ela, que despida, deitava-se aos meus pés e, enquanto deitava, conduzia minha mão pelos seus seios. Ela me mostrava a sua estrada e, ao se abrir, ao deitar, ao abrir seus braços, ao deslizar as minhas mãos por onde a estimulava, ao abrir suas pernas e mostrar a estrada que eu queria percorrer a pé para ficar mais tempo dentro dela, tocando naquela pele macia, branca, sentindo pequenos pelos em minha boca, enquanto eu seguia a pé em busca da origem do mundo, para beber a água vinda direto da fonte, deixando a minha barba suja com a espuma do mar. Meu corpo era puxado pela gravidade, pela sua maré para dentro dela, a mesma maré que depois me conduzia para fora, para depois me puxar ainda mais forte para dentro dela. Arranhava-me como uma felina que segurava sua caça com as unhas, gemendo, uivando em seu colo enquanto me puxava para os seus seios. O suor do seu corpo corria para minha boca enquanto fazia malabarismo em seus braços, me lambuzando de mel, sendo sujada de esperma enquanto tremia falando em meus ouvidos os segredos de liquidificador. Selene, pela primeira vez, colocava sua vida em minhas mãos. Eu, mais uma vez, colocava minha vida nas mãos dela. Pela primeira vez desde que nos reencontramos, Selene aparentava estar em paz consigo, fazendo de seus seios o meu travesseiro, enquanto seus dedos deslizavam pelo meu cabelo, terminando de bagunçá-lo, e cantava: "O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou." Mesmo que desafinado, o seu canto era o canto das fadas, das ninfas, das sereias, e seus dedos eram das mãos de Morfeu. E eu caía em seus braços e Morfeu a levara de mim, assim como o mar levou as suas cinzas. Quando eu acordei, preferia não ter acordado. Eu preferia não ter tido Selene por um momento. Preferia ir com Selene. Quando eu acordei, ele estava ali, deitado entre a privada e o box. O chão do banheiro estava inalcançável, silenciosa, desacordada, gélida, pálida, nua, sem nenhum sinal vital, com cortes em diagonal em seus pulsos, o seu sangue transformando o banheiro em um mar vermelho e um caco de vidro em sua mão. Eu chorava, eu a tocava, a sacudia, chamava pelo seu nome. A minha voz era tomada pelas minhas lágrimas. Eu pedia para que ela não fosse. Eu não queria deixá-la ir. Eu tinha todas as palavras do mundo em minha boca, todas as lágrimas nos meus olhos. Mas nada que eu chorasse ou falasse mudaria o que não dava mais para ser mudado. Nas linhas da vida, não adianta você rasurar a palavra errada. Ela continuaria lá e continuará a ser escrita da forma que ela foi concebida, de forma errada. Em meus braços, finalmente, o seu coração parou. Naquele momento, o meu mundo parou. Eu chorei o choro dos bêbados de dor, de culpa e de vergonha. Como eu não pude perceber que ela estava se despedindo de mim, se despedindo de nós. Aquela noite, aquele olhar contornado com um lápis, que combinado com o seu sorriso diabólico, me convidava e me invadia com a sua íris negra, que penetravam sem pedir licença ou bater na porta, indo em direção ao que eu tinha de mais íntimo. A lua refletida em seu cabelo, a camisa com gola V que atraía meu olhar para dentro dela. Era o passado que colidia com um presente em meus braços. Um corpo nu, gélido, pálido, aquela beleza morta que ornava com o silêncio da sua morte, com o silêncio que estava no local, com as cores gélidas daquele banheiro, com a beleza morta daquela cidade. Mesmo sem a dor de viver, Selene agora era apenas mais um dente quebrado daquela engrenagem cheia de dentes quebrados, que mesmo assim insistia em girar e girando empurrava o dia e puxava a noite e a cidade continuava a andar, continuava sem se importar com o acontecido com Selene.
Agora, ela era apenas mais um número que compunha as estatísticas e figurar naqueles dados seria a sua única utilidade agora. Finalmente, naquela cena, descobri qual era o meu papel ali. Eu a encontrei a golpes de porquês, querendo respostas, soluções, truques de mágicas adoçados pelas piores cenas dos piores filmes produzidos pelo cinema americano. Como resultado, não encontrei as respostas que eu queria. Assim como não encontrei Selene quando acordei na calçada. Assim como não vou mais encontrá-la. Não encontrei as soluções para minha vida medíocre. Não encontrei as mágicas que eu procurava. Não encontrei o romance água com açúcar da sessão da tarde. Encontrei apenas o que na vida deveria ser descoberto. Encontrei a vida, aquela que não é para ser entendida, que não pode procurar os fatos, os sentimentos ou personagens para dar sentido. A vida é para viver os momentos, sentir o seu gosto, passar a mão em sua pele, sentir seus pelos em minha boca, sua saliva tomada pela minha, deixar marcas, arranhar, morder, chupar. É para se jogar dentro dela e não saber onde vai dar. É gozar o hoje, é sentir, é apenas sentir, é amar, é apenas amar. Hoje descobri que eu amo Selene, como eu amo a vida, e sairei desse quarto sabendo que eu sou dela, absolutamente, e seguirei sendo.